Olá, boa noite. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje no Jornal da UFO nós vamos falar sobre identidade de gênero. E eu recebo aqui no estúdio Fernanda Cássia dos Santos, ela que é pesquisadora e integrante do Núcleo de Estudos de Gênero da UFO. Vamos falar também sobre a linguagem neutra ou não binária que vem se popularizando cada vez mais, principalmente nas redes sociais. E ainda, um programa da Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, leva recursos para escolas municipais e estaduais de todo o país. Colégios de Uberlândia já se beneficiaram. Intolerância religiosa. Aumentam os ataques contra templos de religiões de matriz africana. E você vai ver também o drama dos brasileiros que vivem na Ucrânia e tentam a todo custo sair do país. Abrimos o jornal de hoje com a atualização da guerra na Ucrânia. Você vai acompanhar a situação de brasileiros que estão tentando sair do país para fugir do conflito. Na reunião em Genebra, a Rússia ofereceu um corredor humanitário para que os ucranianos possam deixar o país em segurança. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, pelo menos 422 mil ucranianos conseguiram fugir. Os principais destinos são Polônia, Hungria, Romênia e Moldávia. A grande maioria é de mulheres e crianças, já que os homens de 18 a 60 anos estão impedidos de deixar a Ucrânia para resistir à invasão. Segundo a ONU, outros 100 mil ucranianos se deslocaram dentro do país para escapar de regiões onde o combate é intenso. A estimativa é de que o total de refugiados ucranianos possa chegar a 5 milhões durante o tempo que durar o conflito. Isso representa quase 1/10 da população da Ucrânia. Hoje no Jornal da UFO nós vamos falar sobre igualdade de gênero. E você já ouviu falar em linguagem não binária ou linguagem neutra? Ela vem se popularizando cada vez mais. Entenda na reportagem. Oi, primo. Rafa. Você é prima do Vini? Prime, eu sou uma pessoa não binária e o meu pai não aceita isso. A produção brasileira Todos Nós mostra as vivências de uma jovem que se define como não binária, ou seja, não se encaixa no gênero feminino ou masculino. A trama, bem-humorada, mergulha no tema da identidade de gênero e traz a discussão sobre a linguagem neutra, que nada mais é que a substituição das letras A e O, por exemplo, pelas letras U e X no final das palavras. Ficaria assim: ao invés de falar ele ou ela, usa-se elo para se referir a uma pessoa não binária. Todes no lugar de todas ou todos. Ou amigues, ao invés de amigos ou amigas. Estes e outros termos têm sido muito usados principalmente nas redes sociais e entre os membros da comunidade LGBT. Chandra é uma das pessoas que não se identifica como homem ou mulher, por isso prefere que se refiram de maneira neutra, algo que vai muito além de regras gramaticais. É sempre bom a gente ter o acolhimento e se preocupar com em qual forma de ser tratado que o outro se aceita. E a isso a gente vai além do pronome. O pronome ele é um pilar para que a gente pense que existe uma possibilidade além. Mas a gente tem que ter a preocupação com o outro de como ele se sente mais representado. E isso é um processo de experimentação pessoal que todos nós precisamos passar. Entender se o corte de cabelo que eu uso, ele é porque ele expressa quem eu sou enquanto alma, enquanto propósito, ou se ele está só condicionado a uma reprodução de gênero. A linguagem neutra nasceu com o intuito de valorizar a diversidade, lutar contra a intolerância e o machismo, não privilegiar determinado grupo. Para esta especialista da Universidade Federal de Uberlândia, as mudanças na sociedade também se refletem na linguagem, que deve incluir todos os grupos. Eu acho que a gente tem a oportunidade de construir e reconstruir a nossa vida, a nossa comunicação. A primeira coisa que nós temos que pensar é que qual é a realidade? Como é que nós vivemos, né? Há necessidade? Se há necessidade, a nossa obrigação é readequar. Está claro para nós que há necessidade, né? A nossa linguagem, historicamente, ela não consegue mais
atender a essa diversidade, né? Nós hoje não somos uma sociedade meramente binária como a nossa linguagem tem sido. Nós não estamos mais organizados, somos homens ou mulheres. O que acontece é que há um movimento de pessoas que não se identificam com essa binaridade, né? E quer dizer, bom, eu também existo, eu também sou parte, eu também preciso ser contado na linguagem, é preciso haver comunicação. No Brasil, o debate foi parar no Supremo Tribunal Federal, quando o ministro Edson Fachin suspendeu, através de liminar, uma lei aprovada em Rondônia que proíbe a linguagem sem gênero nas escolas e nos editais de concursos públicos. Prós ou contra a linguagem neutra, é fato que uma discussão sobre o tema já instiga a reflexão na sociedade, que caminha ainda a passos lentos em busca de igualdade de gênero em toda a sua complexidade. Então, eu falei para você, olha, nas teses, nas dissertações que nossos orientandos e orientandas escrevem, usar uma linguagem, ou uma linguagem neutra, ou uma linguagem não sexista, nem sempre é aceita pela academia, né? E tem as pessoas que trabalham com a gramática também, ainda não aceitam totalmente. Há um movimento lá dentro, mas o movimento de mudança é assim. E aproveitando a deixa, eu chamo aqui no estúdio Fernanda Cássia dos Santos, ela que é pesquisadora e integrante do Núcleo de Estudos de Gênero da UFO. Boa noite, Fernanda, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua participação aqui, ainda mais no feriado, né, Fernanda? Mas é um assunto muito importante, né? Eu acho que para começar, seria interessante a gente falar sobre identidade de gênero e orientação sexual. São coisas bem diferentes, né? São sim. Aquilo que a gente chama de identidade de gênero tem a ver com a forma como as pessoas se identificam, né? No nosso caso, na nossa sociedade, né, a gente sabe que foram construídos determinados padrões, né, de feminilidade, de masculinidade, dessa forma binária, né? Isso foi construído socialmente. Então, pensando aí nesse binário, se a pessoa se identifica como homem, como mulher, né? A gente está falando de uma identidade de gênero, ou duas identidades de gênero. Hoje, a gente reconhece também como identidade aquelas pessoas que não se identificam nem como mulheres, nem como homens. Então, são considerados não binários, né? Então, a gente tem isso nesse campo da identidade. Orientação sexual já passa por outro campo, não é a respeito da forma como a pessoa se sente, se identifica, mas a respeito da forma como, para onde se orienta o desejo dessa pessoa, né? Então, se a pessoa vai ser heterossexual, homossexual, bissexual, assexual, né? Então, se refere a essas questões do desejo. E são coisas independentes, né? Sim. Assim como nenhuma delas também depende do sexo biológico, né? Certo. Existe uma gama enorme, né? São várias nomenclaturas, são coisas que até a gente está querendo acompanhar, às vezes não sabe direito, Fernanda, mas é importante a gente conhecer, não é mesmo? Não é vergonha nenhuma, eu não sei o que é cis, eu não sei o que é não binário, é bom que a gente entenda, que a gente pergunte para poder respeitar, aceitar e fazer parte, né, construir essa sociedade mais igualitária. Você vê dessa forma a disseminação desse tipo de conhecimento? Claro, claro. A gente tem construído socialmente formas, né, das pessoas poderem se expressar, né, da forma como elas acham que é mais, assim, está mais de acordo, né, com os seus sentimentos, com aquilo que elas pensam, né? A gente tem construído essas formas mais alternativas e mais inclusivas de comunicação também. Você usou esses termos, né, cis, né, por exemplo. O que é esse cis, né? Cisgênero. Cisgênero é aquela pessoa que se reconhece no seu sexo biológico de nascimento. Tudo bem, né? Porque eu acho que tem um porém aí que a gente precisa fazer. Porque, sim, existem sexos de nascimento que são pessoas, né, do sexo feminino, pessoas do sexo masculino, mas tem pessoas também que são intersexo no momento de nascimento. Ah, né? sim. Então, são casos e casos, né? Não, tem pessoas que
podem ter órgãos externos com uma forma e por órgãos internos de outra, ou podem ter algum tipo de ambiguidade sexual. Então, quando a gente fala assim, né, binário, quer dizer, existe um padrão que coloca, né, define as questões de gênero como se fossem apenas duas formas de existência possíveis. Mas na prática social, nem mesmo no campo do sexo biológico, a gente pode falar que existem apenas duas formas possíveis. Existem muitas outras formas, né, das pessoas nascerem, viverem, enfim. Então, cisgênero, por definição, é aquela pessoa que se identifica com esse sexo biológico, né? Agora, transgênero, aí é a pessoa que não se identifica. Dentro dessa norma, né, social que foi produzida, a gente tende a pensar que existe uma lógica determinista, né? Então, assim, o sujeito nasceu ou antes mesmo de nascer, porque a gente faz aqueles testes e exames, né? Ultrassom, eu acho que fala. Então, antes mesmo de nascer, se identifica lá, vai ser um menino, já compra um vai enxoval ser azul, uma menina. E aí a gente já começa a construir esse repertório. Bom, se é um menino, o quarto azul, né? Vai ser menino masculino, com uma expressão de gênero masculina, e isso é aprendido, né? As pessoas vão educando seus filhos para terem expressões de gênero específicas. No caso das meninas, por exemplo, não sente com a perna aberta, fecha as pernas, né? No caso dos meninos, né? Alguns incentivos para determinados tipos de brincadeira, que são mais violentas, ou seja, que pretendem enquadrar esse sujeito, né, dentro de uma expressão de gênero de acordo com o seu sexo de nascimento. E a gente espera, como sociedade, né, dentro dessas normas, que as pessoas também tenham, da mesma maneira, uma sexualidade orientada para o oposto. Porque onde é que esses grupos se encaixam, né? Como é que eles vão se entender? Como é que eles vão se aceitar se não se fala, não se vê, não discute nas escolas, né? Por isso que precisa desse reforço. Né? É um padrão normativo, no qual todos nós fomos criados, né? E esse padrão normativo, ele é também voltado para uma valorização da heterossexualidade, porque ele é hierárquico, né? As mulheres são definidas, né, como passivas, né, como submissas também. Aí já vem o machismo ali nessa lógica também, né? Isso. Então a gente tem aí toda essa construção social. Certo. Ela é social, ela foi construída socialmente. Mas ela, na realidade, quando a gente olha para a vida das pessoas, a gente observa que as pessoas transitam. As pessoas transitam tanto no âmbito, né, da sua sexualidade, não existe uma sexualidade definida, única, um determinado momento em que uma pessoa vai definir a sua sexualidade e depois nunca mais vai mudar. Isso na prática social a gente não observa, né? Mas também com relação à sua identidade de gênero. Importante falar isso, né, dessa transição, porque ela não é obrigada, não é? Se hoje, até a pessoa que a gente entrevistou, disse isso, né, que já gostou de ser chamado de outra forma, já preferiu ser chamado de outra forma, hoje é assim. Então não tem essa de, naquele dia você preferia ser chamada assim ou assado. Existe essa mudança, né, e ela pode e deve ocorrer porque a sexualidade é algo livre, não é mesmo? É isso mesmo. Então, existe um trânsito, eu gosto dessa palavra, né? Existe um trânsito, mesmo para as pessoas que parecem se enquadrar melhor naquele padrão. É aquele choque de quando alguma famosa, um famoso se descobre ou se assume, né, com orientação diferente do que as pessoas estavam acostumadas, e as pessoas ficam um pouco chocadas. Não, mas ele não podia ser, ela não poderia ser, porque eu sei que ela já teve um histórico de heterossexualidade. Não é obrigado, né? Ninguém é obrigado a nada, na verdade, né, Fernanda? Não. A gente tem que dar essa liberdade para as pessoas, né, de serem, de viverem da maneira que elas querem. E de se descobrir também. E se redescobrir. Sim, com certeza. Né? Se descobrir e, de repente, se redescobrir
da forma como é natural. E não é nada de errado nisso, né? Fernanda, em relação ao Núcleo de Estudos de Gênero, esse tempo, né, foi criado em 92. Esse tempo todo aí, né, vocês estão discutindo, pesquisando, quais foram os principais avanços? O que a gente conseguiu em relação a esse tema? Eu sei que nas escolas, concursos públicos, a gente teve algum avanço na questão do nome social. O que a gente conseguiu de avanço importante e o que falta, assim, de mais importante do seu ponto de vista? Bom, o NEGEM, né, o Núcleo de Estudos de Gênero da UFO, ele é vinculado ao Instituto de História. Então, essa criação do NEGEM, né, nesse momento, em 1992, ela acompanha uma série, né, de movimentos dentro da historiografia, de desenvolvimento de pesquisas que reconhecem a questão de gênero como uma categoria de análise social. Então, gênero, visto assim como classe, como raça, como uma forma de você olhar para a sociedade, né, e analisar a sociedade. Inclusive gênero aí como categoria de análise que pode servir para a gente investigar relações de poder, relações políticas, outras relações mais amplas da sociedade. Então, o NEGEM tem essa origem, né? Ele está relacionado com a investigação histórica da forma como essas relações de gênero e depois também, né, de sexualidade foram sendo desenvolvidas. E é assim, acompanha mesmo, né, um debate muito atualizado naquele momento, porque até os anos 80, né, nos anos 70, nos anos 80, dentro da historiografia a gente vai falar de estudos feministas, né? O termo gênero passa a ser utilizado ali nos anos 80, né? E o texto, né, que é referência nesse campo, que é um texto da Joan Scott, né, Gênero, uma categoria útil de análise histórica, então que inscreve essa categoria, né, como uma forma de analisar a sociedade, ou melhor, a forma como a sociedade construiu esses padrões que a gente estava comentando, por exemplo, ele é traduzido no Brasil em 91, então em 92 a gente já tem o NEGEM, né, sendo fundado aqui na universidade, né, tentando trazer essa perspectiva para as investigações históricas, né? Então tem esse campo. Bom, isso no campo da academia. Essa inserção na academia, nas ciências humanas e sociais, ela é bastante difícil para esse campo que a gente entende como campo dos estudos de gênero. E, no entanto, né, porque ela tem algumas reações aí. E aí, isso é um avanço. Hoje a gente considera isso um avanço importante, porque nos dias de hoje trata-se de um campo muito bem sedimentado. Só que a contrapelo disso, a gente tem também alguns retrocessos que hoje a gente observa em situações essas como você citou, né? Quando a gente tenta inserir essas temáticas em currículos escolares, por exemplo, a gente ainda tem uma resistência muito forte, né, que vem de grupos conservadores. Isso a gente ainda tem que combater, né? O preconceito, eu acho que ainda tem muito, né, para a gente percorrer, mas estamos caminhando, né, Fernanda? Muito obrigada, viu, pelas suas informações, por ter vindo aqui falar com a gente sobre esse tema. Obrigada, volte sempre, viu? Eu que agradeço, viu? Certo. E agora, ainda falando sobre questões de racismo, né, também, de alguma forma, o número de ataques a templos de religiões de matriz africana aumentou no país, tem aumentado bastante. Líderes religiosos pedem respeito. No primeiro dia do ano, o Terreiro das Salinas, em São José da Coroa Grande, litoral sul de Pernambuco, foi destruído por um incêndio. O espaço era frequentado por adeptos do candomblé, que denunciaram o ataque como forma brutal de racismo religioso. Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e os próprios agentes do IC, eles, né, nos deram a entender que seria realmente um crime de racismo religioso. As portas forçadas, ela dá a entender que realmente alguém entrou lá e cometeu o crime. O caso abriu a triste estatística de crimes de violação à liberdade de crença neste ano. A média é de mais de uma denúncia por dia nesses 46 dias de 2022. Tolerância religiosa
religiosa na porta do terreiro de Candomblé. No domingo, o terreiro de Candomblé Logum Edé, que existe há mais de 40 anos na cidade de Eunápolis, no sul da Bahia, foi alvo. Os religiosos contam que um grupo com cerca de 20 evangélicos fez uma pregação cristã em frente ao templo, com apoio de um carro de som. Houve uma confusão no local e 3 pessoas que frequentam o terreiro de Candomblé foram agredidas. Na semana passada, um grupo que realizava a cerimônia para Iemanjá, na zona norte do Rio, relatou que um morador disparou com arma de fogo e gritou ofensas de cunho racista e de intolerância religiosa. De 2020 para 2021, o número de denúncias mais que dobrou. Passou de 242 para 581. A própria Constituição garante segurança aos locais e o livre exercício dos cultos religiosos. Mas a falta de políticas de proteção faz com que, principalmente, as religiões de matrizes africanas enfrentem preconceito e violência. E, infelizmente, as religiões em que mais são atacadas são religiões de matriz africana. Os próprios órgãos, né, do Estado, eles não têm uma política efetiva de combate a esse racismo. Para mapear o racismo religioso no Brasil, a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde lançou a pesquisa Respeite o Meu Terreiro. A ideia é traçar ao longo de 3 meses um raio-x completo sobre a violência contra os povos de religiões de matriz africana, a partir de um formulário dirigido às lideranças religiosas. E nós queremos mapear o máximo possível para poder alcançar, né, além de uma cultura de paz, uma ferramenta que nos proteja e que coíba o que está acontecendo com o nosso povo. Eu vejo esse racismo religioso como falta de vontade, porque coisas, política e outras coisas, para povo africano, para preto, não interessa. Não interessa. Nós temos que lutar exatamente por política pública para o povo de terreiro. E agora vamos aos números atualizados da Covid-19 aqui em Uberlândia. Nas últimas 24 horas, 250 novos casos foram confirmados. Felizmente, não foi registrado nenhum óbito nas últimas 24 horas aqui na cidade. Desde o início da pandemia, 3.318 pessoas perderam a vida em decorrência da doença em Uberlândia. A taxa de ocupação geral dos leitos de UTI na rede municipal está em 47%. E os leitos exclusivos para tratamento da Covid-19 no município chega a 17%. E seguimos falando de educação. Um programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, tem ajudado escolas estaduais e municipais a melhorarem a qualidade do ensino. A sala de aula agora conta com uma janela nova para deixar o ambiente mais fresco e iluminado para alunos e professores aqui da Escola Estadual José Gomes Junqueira, que fica no bairro Luizote de Freitas. Assim como o material gráfico que fica nas paredes, a janela e até a pintura da fachada da escola foram adquiridos com recursos do programa Secamp, o Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais. Reforma, por exemplo, a entrada da escola, né, o muro da escola, que a gente leva um tempão, a gente vai organizando os pedacinhos, né? O muro estava bem descascado, a entrada da escola estava bem feinha, e aí esse ano a gente, com esse recurso, a gente conseguiu pintar, deixar bonitinho, colocar o símbolo lá na entrada. Se a gente for observar o próprio IDEB da escola, né, em 2011 a gente tinha um dos IDEBs mais baixos da cidade de Uberlândia, e aí quando você começa a receber investimentos como esse e utilizá-los da forma correta, o IDEB está crescente, né, então nós estamos aí aguardando o posicionamento de 2021, mas foi um ano atípico, e a escola vem crescendo. E o que é isso? É investimento pedagógico, é capacitação de profissional. Então o PDDE, nesse sentido, ele faz a diferença para a escola, para a comunidade, para o aluno, e com o resultado final, que é o alcance das metas. Este ano, a escola recebeu quase R$19 mil e conseguiu fazer grandes melhorias. O programa é uma parceria entre a Universidade Federal de Uberlândia e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e tem como objetivo contribuir para melhorar a qualidade do ensino público em todo o país. O dinheiro pode ser utilizado tanto para comprar materiais pedagógicos ou na infraestrutura da escola, de acordo com a demanda de cada instituição.
O SECAMP na verdade, é uma equipe, né? O Centro Colaborador, o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, ele dividiu o Brasil nas grandes áreas, nas 5 grandes áreas, e cada uma das 5 grandes áreas ficou responsável por uma região do país. Então, nós, Universidade Federal de Uberlândia, nós somos responsáveis pela região sudeste. Então, o SECAMP é uma equipe basicamente formada por professores, pesquisadores, técnicos administrativos da UFO, e nós somos responsáveis, então, para contribuir com o desenvolvimento gerencial das escolas públicas, estaduais e municipais da região sudeste, principalmente, mas não limitado a usufruírem, né, a melhor operacionalizarem o programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, que é uma ação do governo federal que coloca o dinheiro diretamente na escola sem passar por outros níveis de governo. A proposta inclui a formação de gestores, conselheiros e demais agentes educacionais por meio de capacitações e acompanhamento das políticas voltadas para o aperfeiçoamento do processo educacional. O primeiro passo que nós fizemos, e foi o nosso grande trabalho, principalmente do ano de 2021, era exatamente mapear, de nós termos os números, quem são, onde estão, quais são os grandes números, quantas escolas, quantas pessoas envolvidas. Então, aí o trabalho agora é de desenvolver. Então, nós temos boa parte das escolas, né, que elas têm uma unidade executora. O que é uma unidade executora? É um CNPJ, é um caixa escolar, por exemplo, que é responsável pela movimentação financeira da escola. Então, em princípio, né, escolas que têm unidades executoras, o programa visa capacitar os gestores, de uma forma geral, as pessoas que estão envolvidas com essa parte financeira da escola, com o cadastramento, recadastramento, com a submissão de projetos e com a prestação de contas. Muitas dessas escolas, por exemplo, elas têm associação de pais e mestres, têm outras associações no entorno da escola, que podem ser capacitados também, podem ser desenvolvidos, né? Nós comentávamos muito que, às vezes, né, o mandato de direção, de coordenação, ele termina e outras pessoas virão. Então, quanto mais pessoas forem capacitadas, desenvolvidas, maiores são as chances de ter continuidade, de ter perpetuidade no desenvolvimento, na capacitação que está sendo proposta. O programa começou em meados de 2021. Só na região sudeste, que envolve o Triângulo Mineiro, 40 mil escolas estaduais e municipais estão cadastradas. Só em Uberlândia são 160 escolas. Uma ação que vem dando bons resultados e contribuindo para melhorar os índices de aprendizagem no país. Todo e qualquer projeto que entra para a escola, ele entra com a finalidade de favorecer o processo educacional. O PDDE não é diferente. O PDDE nos dá um suporte incrível porque a gente pode planejar. Normalmente nós recebemos verbas e essas verbas já vêm destinadas a determinadas situações. Com o PDDE você faz um planejamento e você dimensiona essas verbas. Então o alcance na qualidade da educação é total. Bom, e ainda falando em educação, a gente volta aqui com a Fernanda, né, Fernanda? Já tinha despedido, mas a gente queria complementar a nossa conversa com a situação, a gente estava dizendo quais eram os avanços, né, nessa questão de identidade de gênero, e você é professora, né, no colégio na ESEBA, e eu queria que você falasse sobre a questão de gênero lá, como é a situação no colégio. Bom, na ESEBA, a gente atualmente tem incorporado no currículo, né, as discussões a respeito da construção histórica, da sexualidade, das relações de gênero. Isso é trabalhado na disciplina de História, tem um destaque no currículo de História e também na de Psicologia, na de Ciências. Então, a gente tem abordado esses temas e feito essas reflexões com os nossos estudantes. Fora isso, a gente entende também que dentro desse espaço escolar, né, independente do currículo formal, existe também um currículo oculto que o tempo todo fala sobre gênero, sobre sexualidade, né, dentro desse ambiente da escola. Se fala sobre isso porque os adolescentes falam sobre isso, né, as crianças falam sobre isso, é um tema muito importante da sociedade. Então, nessas relações interpessoais, nós também temos trabalhado para promover, né, a igualdade, para promover também
o combate aos preconceitos dentro desse espaço escolar, né? Então, isso envolve tanto uma formação docente continuada para esses temas, quanto também intervenções junto com os estudantes para que a gente, e com a comunidade escolar, para que a gente possa discutir sobre gênero, sobre sexualidade e sobre, principalmente, combate a preconceitos e a violências de gênero. Quando a gente diz identidade de gênero faz parte do currículo, né? Como que é ela? Isso é trabalhado ali dentro de uma forma juntamente com as disciplinas? Porque parece que é uma coisa que é rara no país, assim, né? Identidade de gênero, se a gente for pegar lá os parâmetros curriculares nacionais, né, que é um documento já antigo até, né? Foi feito nos anos 90, aparece ali como um eixo transversal. Então, algo que, teoricamente, deveria ter sido trabalhado em todas as disciplinas escolares, né? Isso, na prática, nunca chegou a acontecer, né, de fato, nas escolas brasileiras. A Eserba construiu seu projeto político-pedagógico, né, dentro dessa perspectiva e incorporou esses temas nos currículos de algumas disciplinas. Entendi. Então, nesse aspecto, né, sim, a gente tem um tratamento que é inovador dessas temáticas. Principalmente, se a gente for pensar que a gente não trata dessas questões apenas no campo biológico, mas a gente trabalha também com questões sociais referentes a gênero e sexualidade. Muito obrigada, Fernanda, mais uma vez pelas informações. O Jornal da UFO fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã eu estou de volta às 7 da noite com mais informações para você. Uma excelente noite.